Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Os campeonatos estaduais já começaram, muitos deles já começaram. Essa semana marca o início de vários outros campeonatos estaduais importantes em todo o país. Mas neste domingo ainda dá tempo da gente falar da temporada de 2021. Por conta disso, teremos um programa um pouco diferente hoje. Teremos no primeiro bloco uma entrevista especial com o nosso convidado, um dos nossos convidados de hoje. E estão no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Um dos nossos convidados, que é o jornalista Roberto Assaf, ele que é jornalista e escritor, está lançando mais um livro, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa. E conosco, participando virtualmente, o Luiz Ademar, que é comentarista também da EBC, está do lado esquerdo do seu vídeo. E o nosso convidado neste primeiro bloco, o diretor de futebol do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, o Rodrigo Caetano. E é com o Rodrigo que eu já de antemão agradeço pela sua presença aqui. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai fazer uma entrevista com o Rodrigo para saber desse sucesso todo do Atlético, o que o Atlético programa para 2022. Eu dou o pontapé inicial, Rodrigo, perguntando para você o seguinte. Ano passado, o Cuca foi campeão de tudo e saiu, e esse ano o Galo, ao que parece, optou por contratar um técnico estrangeiro. Então, por que um técnico estrangeiro e quantos dias de férias o Cuca está te devendo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bocage, Ademar, Assaf e Márcio. Prazer estar falando com vocês. Vou começar pelo final. Eu não tive nenhum dia de férias, a verdade é essa. Normalmente a gente já não tem, né? Normalmente o diretor de futebol, assim, período que mais se trabalha, por conta do planejamento, reorganizar as coisas, normalmente é final de temporada. Porém, eu confesso para vocês, meus amigos, que eu até falando com a minha família, eu vou dizer, olha, ganhamos o Campeonato Brasileiro e fomos para a final da Copa do Brasil, que adentrou dezembro, né, e terminou dia 15. Eu falei, não, esse ano eu acho que é possível eu ter uns 5 dias de férias. Coisa que eu não tenho isso há 19 anos, né? E aí aconteceu tudo que vocês relataram aí, infelizmente o Cuca, alegando problemas pessoais, e a gente tem que respeitar, porque quando parte para isso, cabe nós julgarmos, né? Mas óbvio que, para mim, foi inesperado por tudo aquilo que a gente viveu junto em 2021, por tudo aquilo que o Galo tem de projeto, até de continuidade. E a partir dali a gente foi em busca do treinador. É claro que nós tínhamos já algumas situações avançadas a nível de planejamento, tanto de entradas como de saídas. E a opção por um técnico estrangeiro, ela não necessariamente se deve por conta da nacionalidade. Mas no entendimento de todos aqui, os treinadores brasileiros, na sua grande maioria, estavam empregados, né, em outros grandes clubes do futebol brasileiro. Então, restringiu demais essa busca, essa procura. E aí nós abrimos um pouco o leque e fizemos, né, uma busca, fizemos entrevistas virtuais e pessoais com alguns, para fechar no nome do Tony Mohamed, né, o Antônio Mohamed, que era um treinador de grandes trabalhos no México, vencedor, e que tem a primeira oportunidade hoje de trabalhar no futebol brasileiro. E a gente espera que com esse elenco montado, com as características de jogo que ele possui, né, das equipes que ele já dirigiu, elas se assemelham muito ao Cuca, se assemelham também muito ao Eduardo Cudê, que trabalhou comigo no Internacional, e que, segundo o próprio Cudê, o grande mentor dele era realmente o Antônio Mohamed. Então, a gente espera que ele se adapte o mais rápido possível. E lembrando vocês também que uma das premissas que a gente buscou nesse substituto do Cuca é que mantivéssemos a nossa comissão técnica permanente. A gente entende aqui no Galo que o trabalho realizado foi excelente e que nós temos que ter a preservação, principalmente dessas informações, dessa metodologia de trabalho, e que o treinador pudesse vir com uma equipe técnica um pouco mais reduzida do que fazer uma grande reformulação, porque no nosso entendimento não é necessária reformulação nem Márcio Guedes, boa noite.
Boa noite a todos. É um prazer, né, estar com o Rodrigo aqui. Rodrigo, você que sempre trabalhou com um toque de modernidade nesse futebol brasileiro tão bagunçado e com coisas tão antigas, como é que você vê essa mudança um pouco lenta, mas agora efetiva, de alguns clubes partirem para a SAF, partirem para a gestão como um futebol de empresa, casos mais claros assim de Botafogo e Cruzeiro? Você está esperançoso de que isso dê certo realmente? Bom, Márcio, você sabe que o fato de eu já estar muito tempo, né, nessa função, a gente, quando chega num clube, nós temos que nos adaptar o mais rapidamente possível ao modelo gerencial do clube, né? E os nossos clubes brasileiros, eles têm, na sua essência, né, como clubes associativos. Te confesso que não é fácil. Eu, particularmente, eu estou dando a minha visão pessoal, ela não tem nada a ver com o Atlético, não tem nada a ver com o Galo. A minha visão pessoal é que isso vem para melhorar os conceitos do futebol brasileiro, né? Eu acho que a interferência externa nos clubes associativos ela é demasiada, ela é demais. E a gente sabe que quando você tem muitas vezes uma tomada de decisão política e não técnica, o externo acaba interferindo. E todos nós, eu sou profissional remunerado, o que eu mais desejo para uma gestão é que justamente se prevaleça a tomada de decisão técnica. E aí eu falo respeito ao orçamento, ao planejamento, independente, ou pelo menos menos suscetível à questão relacionada apenas ao resultado de campo. Então, tomara a Deus, e aí, independentemente dos clubes, né, que realmente esse modelo realmente tenha sucesso aqui no Brasil, porque eu acho que vai profissionalizar, eu acho que de uma forma definitiva, a estrutura dos clubes do futebol brasileiro. Ademar, boa noite. Boa noite. Primeiro, um abraço a todos, principalmente ao nosso convidado, Rodrigo, um cara que eu conheço há muito tempo, que é um profissional que eu admiro, ele sabe disso, já conversamos outras vezes. Rodrigo, eu penso o seguinte, eu entrando na cabeça do Rodrigo e da comissão técnica do Atlético. É óbvio, pelo elenco que vocês têm, estrutura, tudo, vocês são candidatos a tudo em 2022 mais uma vez. Mas penso eu que a eliminação na Libertadores, da forma que foi, jogando melhor, perdendo um pênalti fora de casa, depois saindo pelo gol qualificado, que já não vai ter mais, ficou aquele sentimento de quase que a gente teve uma situação 100%. Para 2022, a Libertadores vai ter um pouco de prioridade, porque acho que ficou aquele negocinho entalado? Olha, Marco, prazer enorme voltar a falar contigo, lembrando que lá no início, né, você participou ativamente nos auxiliando na ajuda, na divulgação da Associação Brasileira dos Executivos, isso jamais esqueceremos. Então, obrigado e um prazer novamente falar contigo. A gente falando internamente aqui, que talvez, Ademar, se tivéssemos seguido na Libertadores, eu não sei se tínhamos ganho tanto o Brasileiro como a Copa do Brasil. É difícil projetar isso. Mas eu acho que a forma como fomos eliminados aqui, o que a gente fez naquele momento, né, em conjunto com o Cuca e todo o restante da diretoria? Nós tentamos nos utilizar daquela desclassificação, da forma como foi, para realmente unirmos mais forças ainda naquele objetivo que o Galo tinha e tem de ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Todos vocês sabem que o Atlético, durante esses 50 anos que separaram, né, do primeiro título ao atual, teve sempre muita polêmica em cima de tantas outras edições do Campeonato Brasileiro. Então era uma questão de honra para o Galo voltar a vencer o Campeonato Brasileiro. E depois que vencemos, confirmamos a Copa do Brasil. Então realmente foi além do Campeonato Mineiro. Foi um ano mágico. Fizemos uma projeção essa semana que nós podíamos ter jogado 76 jogos no ano, se tivéssemos feito a final da Libertadores. Na pergunta realizada ao Godin, que chegou também, ele foi perguntado sobre o calendário do futebol brasileiro e sobre os 75 jogos. E ele disse, olha, tomara a Deus que a gente faça 76. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos buscar vencer e chegar em todas as finais. É muito difícil vencer no futebol brasileiro. Muito difícil. Mas eu acho que um clube, quando ele se estrutura, quando ele tem realmente um bom elenco,
quando cumpre as suas obrigações rigorosamente em dia, você se torna um candidato. E o Galo hoje é candidato em qualquer competição que entra. Mas eu te confesso, a Libertadores, Ademar, ela depende... Cara, eu já disputei várias, né, por vários clubes. Ela depende muito do caminho, entendeu? Desde o chaveamento, desde o sorteio da fase de grupos. Eu prefiro aguardar e fazer uma coisa de cada vez e, obviamente, com a responsabilidade de chegarmos em todas as competições. Isso não tem mais como nós negligenciarmos, né? Nós temos que estar ali como protagonistas. E, tomara Deus, se puder, esse ano, entre os títulos a conquistar, agregar ainda a Libertadores, seria o sonho. Asaf, boa noite. Boa noite para todos. Ô, Rodrigo, uma pergunta que eu te faço. É difícil você conviver, você ter que administrar esse elenco fabuloso de craques do Atlético, que é fabuloso hoje para o futebol atual? Olha, Saf, eu te digo que, assim, eu acho que o nosso desafio maior ainda vai ser esse 22, sabe? Porque quando você não ganha, você acaba que esses mesmos jogadores, mesmo tendo conquistado títulos importantes em outros países, em outros clubes, eles mantêm essa chama acesa, sabe? Então, o desafio nosso, que a gente vem repetindo já nessa primeira semana de treinamento, é a responsabilidade que nós vamos carregar, né? Olha, eu, na verdade, se eu pudesse despender mais energia do meu trabalho, seria nesse sentido, da manutenção do foco, da responsabilidade que vamos ter e não baixar a guarda, né? Porque eu acho que os títulos nos colocaram também entre as equipes a serem batidas dentro do futebol brasileiro e sul-americano, né? Porque nessa Libertadores que citou o Ademar, nós eliminamos Boca e River Plate, né? Então, assim, não tem como nós não sermos observados aí pelos nossos grandes adversários do futebol sul-americano. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Nós temos um elenco que, apesar de jogadores vencedores e até já renomados, eles são realmente grandes profissionais. E nós fizemos algumas mudanças dentro do elenco, de jogadores importantes que saíram e outros que chegaram, com essa intenção, sabe? Uma vez, vou confidenciar para vocês, falando com o Muricy Ramalho, lá em 2016, quando ele teve aquela passagem rápida pelo Flamengo e a gente estava junto, eu perguntei a ele como que ele conseguiu ser tricampeão brasileiro no São Paulo. E ele falou para mim, olha, no nosso, infelizmente, aqui é difícil ter a cultura, né? O atleta ter a cultura do ganhar sempre, né? Em algum momento ele entra na zona de conforto. E ele disse, eu tive que mudar no mínimo 5 peças em cada um desses anos aí, para que a gente pudesse manter o desejo de ganhar. Então, nunca esqueci disso. E é um desafio que nós vamos ter esse ano, né? Mas, em termos de gerenciamento, de comprometimento, profissionalismo, os caras são nota 10 aqui, os atletas só tenho elogios e agradecimento a eles. Rodrigo, você falou de 2022 ser mais difícil por conta dessa motivação e é evidente que eu lembrei do Flamengo de 2020, depois de ganhar tudo em 2019, conseguiu um brasileiro sabe-se lá como e em 2021 ganhou absolutamente nada. Ganhou, sim. 2021? Ganhou Supercopa, não sei o quê. Supercopa do então, Brasil. E aí eu vou tricampeão perguntar carioca, exatamente isso para o Rodrigo. Guanabara. É mais ou menos isso, ou seja, o que o Flamengo passou, você tem o medo de o Atlético passar também? E a Supercopa, que o Atlético ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil e vai enfrentar o Flamengo, vice-campeão do Brasileirão. Era para dar o troféu direto para o Atlético ou vale o regulamento? Bom, pois é, não é que eu tenha um temor, né, de não ter uma temporada vitoriosa. Eu respondi que aumenta muito mais os nossos cuidados, né, as nossas precauções para que a gente não incorra, né, naquela armadilha, né, já ganhamos ano passado e não vamos ter que nos sacrificarmos. E aí, quando eu falo nos sacrificar, não somos todos nós. A gente não pode achar que sem sacrifício existe conquista. Não conheço. Em esporte de alto rendimento não existe. Então é nesse sentido, né? Nós aumentarmos ainda mais o nosso nível de exigência e de cobrança. E em relação à Supercopa, Bocage, óbvio que eu não gostaria, né, de ter que passar por
por um jogo único, né? Ainda mais com uma equipe poderosíssima como a do Flamengo e no início de temporada. Mas o regulamento previa isso, né? Que se fosse o mesmo vencedor do Brasileiro e da Copa do Brasil, que o vice-campeão brasileiro disputaria esse troféu. Enfim, nós vamos tentar nos preparar da melhor forma para no dia 20 de fevereiro fazermos um grande confronto e tomar a Deus ganhar esse troféu também, que talvez tivesse que ser nosso por questão até de mérito. Mas, enfim, o regulamento ele existe e ele foi aprovado por todos. Consequentemente, não tem que ficar questionando. Bom, a gente tem mais 4 minutos com o Rodrigo Caetano. Márcio. Nossa, eu gostei muito do Rodrigo falar dessa coisa do jogador entrar na zona de conforto, tem que chamar sempre atenção. Isso é uma grande verdade. O Flamengo entrou um pouco na zona do conforto nesse ano passado, mas a minha pergunta é outra. Queria que o Rodrigo fizesse uma comparação entre o futebol de clubes no Brasil e na Europa, porque você vê um jogo do Campeonato Europeu, é um nível muito melhor, a bola roda muito mais, tem menos faltas, mais educação esportiva, digamos assim. Aqui no Brasil tem muito jogo amarrado, parado, com falta. O número de faltas, como se para o jogo todo tempo. Isso vai ter jeito, Rodrigo? Vai melhorar um pouquinho? O que você acha? Eu penso que o nosso jogo já evoluiu na questão de intensidade, viu, Márcio? As equipes, né, e por isso, não por acaso, a entrada de muitos treinadores estrangeiros no que diz respeito a encurtar o campo, né? Ou seja, encurtar as equipes. Você vê hoje as equipes brasileiras muito mais compactas, né? Muitas das vezes retomando a posse de bola já no ataque, criando uma opção ofensiva já na defesa adversária. Mas não era assim o futebol brasileiro. Então, acho que a gente vem num processo de evolução. No que diz respeito a realmente o tanto de tempo parado, é um negócio que é absurdo. E a gente sabe que depois, no final, não existem os acréscimos, que são realmente, ou que deveriam ser os verdadeiros acréscimos, né? Então o jogador já sabe que se tiver o resultado a seu favor no segundo tempo, ele em algum momento pode amarrar o jogo, que não vai ser penalizado com o número real de acréscimos. Eu gostaria também, quando você falou ali sobre os jogadores, né, a gente estava falando sobre reformulação, eu penso também que as equipes, né, que mantêm mais os seus elencos, ou que menos modificam de um ano para o outro, elas se aproximam mais da possibilidade de vencer. E não o inverso. Não é que vence e por isso não modifica. Penso que quando você consegue manter uma base de elenco, é claro, com convicção, com todos os números e todas as métricas aí para que você realmente justifique a permanência de um determinado jogador. Mas isso tem acontecido uma evolução no futebol brasileiro. Não sei se vocês percebem que boa parte dos clubes tem modificado menos os seus elencos. Consequentemente, isso gera um menor passivo lá para frente, né? Não por acaso os problemas que os clubes brasileiros enfrentam é por conta disso. A cada ano era uma modificação quase de 12, 15, 13 jogadores, né? E hoje a gente observa o mercado com 2, 3, 4, 5 peças pontuais. Então, também vejo isso como uma evolução. Em referência que fizemos aos clubes europeus, Márcio, né? O Manchester City, que ganha tudo, basicamente a mesma equipe é o quê? 3, 4, 5 anos, com modificações muito, muito pequenas. Então, acho que a gente também tem que copiar o que é bom, né? Vamos ser um pouco mais assertivos no início da montagem de elenco, para que não tenhamos que ter uma modificação tão grande, um turnover tão grande aí de atletas que geram um passivo absurdo. Ademar, para não estourar o horário do Rodrigo. Rapidinho. Poxa, o Atlético, que é esse time brilhante, conquistando tudo, o Diego Costa quis sair. E eu ouvi uma entrevista sua falando, bom, ele tinha essa situação que nós conversamos antes, se ele quisesse a gente acertaria e tudo bem. Foi surpreendente um time desse nível, essa qualidade, vai brigar por todos os títulos, ele chegar para você e falar que quer sair? Ou você já vinha mesmo, ao longo da temporada passada, percebendo alguma insatisfação? Não, Ademar, ele manifestou o desejo de sair um pouco antes ali do término do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Ele alegou questões pessoais e também questões relacionadas à adaptação. Algo que ele, quando aceitou vir ao Brasil, ele sempre deixou muito claro esse certo receio. Ok, então nós tínhamos deixado essa janela aberta para dezembro, mesmo com o contrato de mais um ano. E por isso que a gente fez esse acordo, o qual ele saiu sendo remunerado por aquilo que ele trabalhou.
e não adentramos no contrato de 2022 ao qual ele tinha direito e que o Atlético também podia se utilizar. Foi isso, foi de comum acordo muito por conta disso. As alegações dele foram essas. E ele nos ajudou muito, foi um jogador importante que mexeu muito, até com o espírito da equipe, né? Porque é um jogador muito competitivo, mas enfim, nós também, né? A gente quer muito, como eu falei no início, que os atletas que aqui estejam realmente totalmente focados nos desafios que vamos ter, e serão muitos. Então, a gente deseja sorte aí pro Diego na sequência da carreira dele. Assaf. Não, Rodrigo, o que eu queria te perguntar é o seguinte, acho que o investimento que existe hoje no Atlético Mineiro, como talvez maior do que o do Flamengo e do que do próprio Palmeiras, né, é fundamental nessa questão. Você concorda comigo? Você acha que se não ocorresse esse investimento pesado que há hoje no clube, as dificuldades seriam muito grandes? Posso completar a pergunta? Claro. O Atlético Claro. é uma SAF, que na verdade não é? Não é a SAF, é a SAF, tá? Olha, tem um pouco de sentido, né? Porque graças aos chamados 4Rs aqui, que são abnegados e que são atleticanos desde sempre, que fizeram um aporte financeiro no início. Eu acho que a grande virada de chave ela se deu ali a partir do segundo semestre de 2020, né? Porque foram ali os grandes investimentos. Eu afirmo para vocês que a partir de 2021, e agora nessa de 22, eu não tive acesso a esses investimentos todos. O objetivo era muito mais contratações pontuais, o objetivo de venda de jogadores, né? Tanto que vendemos o Júnior Alonso para o Krasnodar da Rússia, e boa parte das nossas contratações são de jogadores que estão em término de contrato, ou seja, que a gente possa fazer um pré-contrato. E obviamente que o fato do Galo ter hoje jogadores importantes que lá atrás necessitaram de um grande investimento, ele acaba atraindo outros tantos. Isso é aquele negócio do ciclo virtuoso, né? Você acaba atraindo bons patrocinadores, outros tantos jogadores querem vir jogar no Galo por conta disso. Eu cito o caso do Diego Godin. Podia ter feito escolha de ficar na Europa ou até em outros clubes sul-americanos. E o fato eles olham, né? Quem serão os meus companheiros, né? Então isso faz toda a diferença. E junto com o presidente Sérgio Coelho e com os 4Rs, né? Que, como eu disse, eles foram fundamentais para o Galo poder fazer uma travessia, tá? Nós temos muitos problemas ainda. Não pensem em vocês, não. E a nível de investimento e até de uma estrutura organizacional, ainda não estamos no nível de Flamengo e Palmeiras que tu citaste, viu? Nós estamos no caminho disso. E eu falo sempre para eles aqui, o resultado esportivo do Galo veio antes do planejado. Se você for ver Palmeiras, quando começou a se reestruturar, lá em 14 para 15, ele acabou conquistando a Libertadores nos 2 últimos anos, né? Conquistou um Campeonato Brasileiro, enfim, mas demandou ali 3 anos no mínimo. O Flamengo, que eu tive a oportunidade de participar, da mesma forma. E o do Galo foi muito rápido. Nós estamos falando aí em questão de um ano e meio, para um título que não conquistava 50 anos. Então nós temos muita estrada ainda para caminhar, mas muita estrada. E o investimento foi fundamental no início, mas o objetivo desse órgão colegiado, né, que eles não são investidores, porque o capital deles não é remunerado, é justamente ter propiciado ao Galo fazer uma travessia e que ela seja sustentável e que ela seja hoje tocada realmente com as arrecadações do próprio Atlético. Porém, sempre que precisa, eles vão estar para ajudar, até para que esse projeto ele não retroceda. Lembrando vocês, né, que no final do ano, no máximo em janeiro de 23, será inaugurada a Arena MRV, que é outro grande investimento do Galo, juntamente com o seu Rubens Menin e Rafael Menin, que são os donos da MRV, para justamente colocar o Galo numa outra situação, né, de arrecadar mais, de ter uma fidelidade ainda maior com o seu torcedor, porque realmente a massa atleticana é algo que me surpreendeu aqui.
o tanto da fidelidade e do carinho deles. Fez muita diferença na reta final aí, quando tivemos o Mineirão aberto ao público aí para as nossas conquistas. Rodrigo Caetano, estourei 2 minutos do que eu havia combinado com você, mas muito obrigado mesmo por essa conversa, por essa entrevista. Valeu mesmo, obrigado. Desde o ano passado você tinha firmado o compromisso de que viria aqui. Palavra cumprida. Sucesso é para você em 2022, hein? Valeu mesmo, obrigado. Obrigado, Bocage. Não tem nada disso, não. Eu, por mim, eu ficava o tempo todo aqui, porque realmente é um papo de alto nível e o prazer de rever vocês. Muito obrigado mesmo, prazer te rever, Ademar, Assaf, Márcio. Bocage, um amigo de longa data. Estou sempre à disposição, parabéns. Quero dizer que acompanho vocês sempre também, viu? Grande abraço. Um abraço. Feliz 2022 para vocês todos. Para todos nós. Valeu. Viva o Galo.